e acham que eu sou geógrafa, e as pessoas chegam até passar por situações delicadas quando falam, é um absurdo esses engenheiros quando vêm aqui, né, para a geografia. Você não acha? O que você acha? Eu olho para a cara dela e porque as pessoas não percebem dentro do meu discurso hoje, não foi sempre assim. Então eu consegui, lógico, não me considero geógrafo, sei que falta muito para poder ser parte, mas eu já consigo, para fora, dentro com o meu discurso já está tão incorporado e os estudos já estão tão misturados, já consigo um pouco que confundir o espectador. Então a geografia para mim foi uma escolha que no início eu achava que era consciente, hoje é mais consciente do que foi naquela época. Hoje eu sei que eu gosto muito de trabalhar aqui, considero que meu perfil mudou muito aqui dentro. Gosto de fazer geografia dentro do que eu posso contribuir e percebo que a minha passagem pela engenharia cartográfica ajudou muito no perfil também que eu tenho hoje. Porque eu acabo tendo um perfil de execução muito grande, que às vezes para o geógrafo tem um percentual muito baixo, por fato dele não ter tido na sua formação recursos que sejam, que facilitem essa questão de levantamentos de projetos e tudo mais, que hoje tem sido assim. Se você quer fazer parte de uma FAPERJ, de não sei o que, você é o coordenador do seu projeto. Você precisa entender de execução, de ter um planejamento, um cronograma, uma questão de cronograma financeiro, executivo. Você praticamente, o professor pesquisador hoje, ele é um coordenador de projetos constante, porque é assim que os recursos chegam para a universidade. Então esse perfil lá atrás me ajudou bastante, porque eu já vim preparada para isso. E eu percebo às vezes que nem todos já têm, mas mudei demais. Hoje os cartógrafos para mim dizem que eu não sou mais cartógrafo, e o geógrafo para mim diz, mas você ainda não é mais geógrafo. Então eu estou no meio do caminho. E gosto muito de estar aqui, tanto na FRJ como na geografia. E hoje, como já estou chegando lá nos idos de não sei quantos anos, eu já tenho tantos alunos formados que já estão nas universidades como professores pesquisadores, que a gente hoje tem uma rede, não somos nem mais só o FRJ. Então hoje a gente tem na UERJ FFP, através do Vinícius, o Rafael, agora é o Vinícius, temos na Rural, temos na UF, então a gente tem, na verdade, um grupo grande, e a gente tem trabalhado dessa forma, como rede. Em 5, 4, 3, 2, 1, vai. Carmen, eu queria saber como você analisa a inserção do geógrafo no mercado de trabalho, tanto bacharel quanto licenciado. Essa é uma pergunta difícil. Primeiro que é uma pergunta cuja resposta muda com o tempo, né? Depende muito de como o mercado, você está contando como o mercado muda, né? E com isso, a maior absorção de uma área ou outra também vai mudar. A gente tem discutido muito isso na questão da mudança curricular do curso. Nosso curso tem um currículo antigo, né? E a gente percebe uma mudança grande no mercado. O mercado também está muito mais competitivo. É uma visão minha, pessoal. Eu acho que falta, né? Aí falando do bacharel, geógrafo, a gente tem um problema muito sério em termos de definição da responsabilidade técnica, que a gente chama RT, do geógrafo. Ou seja, qual é a função efetiva do geógrafo no mercado de trabalho? Só o geógrafo pode ser o responsável técnico. Ou que o geógrafo também pode ser o responsável técnico. Exemplo, se você quer fazer uma planta da sua casa, quer construir, comprou um terreno, quero construir uma casa, e aí eu vou entrar com o pedido de autorização na prefeitura, essa planta tem que, obrigatoriamente, sem nenhuma exceção, ser assinada por um arquiteto. Mesmo que você faça a planta sozinho, pague, que é errado, para um arquiteto assinar. Mas ela tem que ser, porque a responsabilidade técnica é do arquiteto. Se você começa a construir, você vê, pode ter uma plaquinha, engenheiro responsável. Tem que ser engenheiro civil.
ele tem a responsabilidade técnica de fazer isso. Porque se acontecer qualquer coisa com uma coisa, é dele também, não é só o crédito, mas também a responsabilidade de garantir a qualidade do que está fazendo. Então, construir uma ponte, enfim, vários, o advogado tem, enfim, nós precisamos especificar melhor a responsabilidade técnica do geógrafo. Então, por exemplo, poderia ser, não sei, estou colocando assim, para dar exemplo, fazer plano diretor de uma cidade, ou de um, deve ter, entre as tais profissionais, um geógrafo também. 2 ou 3 tipos, tem que ter, porque, ou um zoneamento, enfim, colocar questões, ou mapas, os mapas, cartógrafos, assim, nas bases de cartografia, então, tem que ter uma responsabilidade técnica bem definida, para evitar, até porque a geografia é uma ciência muito antiga, e ela é muito abrangente. Isso complica muito. Então, com a mudança também, como eu falei, não é só o mercado que está mudando, a visão de profissionais, das áreas profissionais também está mudando. Novas áreas estão surgindo. Você vê quantas vestibulares diferenciados, opções diferentes no vestibular estão surgindo. Então, coisas que não existiam antes, porque tem gente que classifica como modismo. Será que é modismo ou realmente surgiram nessas demandas específicas de profissionais? Em alguns casos são, mas em outros são demandas específicas de profissionais que precisam abarcar conhecimentos. Vou dar um exemplo também, eu não me lembro agora como é que o nome que ficou, sei que seria saúde pública, mas não é. Mas surgiu o primeiro curso, saiu da medicina, de um profissional que trabalhe com a questão da saúde pública. Que é o quê? Os estudos epidemiológicos, que não precisa ele passar por todo o curso de medicina para fazer isso, mas ele precisa ter um conhecimento. Então, o que ele precisa? Ele precisa também ter conhecimento de tecnologia, ele precisa também ter conhecimento de cartografia, ele precisa ter conhecimento de medicina. Que profissional é esse? Está surgindo agora, aqui na UFRJ, não é um curso reconhecido recente, que é a oceanografia. É um curso que na UERJ já tem, mas é um curso de reconhecimento muito recente, acho que deve ter 5 anos, ou 5 a 10 anos, e que está surgindo agora. Então, algumas áreas, e aí também exige, ele também está pedindo para a gente um conjunto de geotecnologia. Esse mesmo que você falou, de ciência da terra? Esse também, que é um cara que vai trabalhar com patrimônio nacional, patrimônio natural, áreas de geotecnológica. Então, alguma desses cursos, a gente não sabe nem se isso vai durar muito. Mas muitos têm surgido para suprir esses demandas. A geografia precisa se organizar dentro desse panorama. Essa é a minha opinião. Ela precisa, ela é uma ciência antiga e muito abrangente, ela precisa se organizar para poder estar presente e se encaixar muito bem dentro do mercado de trabalho. Porque se a gente não participar mais, e aí eu digo brigar por um conselho regional que represente efetivamente, que pode ser o CREA ou outro, o negócio é que tem que representar, tem que ajudar a esse profissional a delimitar bem. E eu acho que hoje, no mercado de trabalho, o que se tem assim muito forte, por isso a gente vê isso pela busca dos alunos, os alunos já sabem isso, a geotecnologia com certeza auxilia na inclusão no mercado, seja ele público, privado ou não governamental. As ONGs também estão absorvendo profissionais com esse conhecimento. Uma formação mais voltada para questões ambientais também tem ajudado, porque o mercado também tem muitas demandas dentro dessa área. E a gente tem a questão de gestão do território, também tem surgido vagas no IBGE principalmente, tem apresentado muita parte de análise de indicadores, mas com ofertas menores do que as outras duas áreas. Você não acha que talvez essa organização ia fragmentar muito mais, ainda mais a ciência? Talvez? A geografia? A organização se diz de quê? Uma organização, de repente, de conselhos, que você falou, aí ao invés, a ciência que é muito abrangente, de repente ia se desarticular. Hoje a gente tem um conselho que representa a geografia, que é o CREA. A geografia ela é única, o conselho é um só. O problema é que há você se sente efetivamente representado? Essa é a pergunta que eu faço.
Você se sente protegido em termos de mercado? Você olha assim e fala, pô, mas isso aqui, como é que um profissional dessa área está fazendo isso? Tinha que estar aqui no geógrafo. Você se sente efetivamente protegido com relação a isso? Essa é a pergunta. Vale a pena brigar? A gente briga? A pergunta primeira, a gente briga dentro do conselho por isso? Ou a gente simplesmente acha que nem precisamos de um conselho? Precisamos de um conselho? A gente briga por isso? Não, a gente briga, mas não consegue nada. Então não é melhor criar um novo conselho? Os arquitetos acabaram de sair dentro do CREA, criaram um conselho novo. Apesar de eles serem fortíssimos dentro do CREA. Então, assim, é suficiente? A pergunta é, hoje a gente sabe que se a gente tiver, você vê o advogado, ele é super protegido pelo conselho. Então, assim, o quanto que a gente pode se articular para proteger? É possível fazer o conselho, hoje em dia, sim, considera a geografia como uma área inteira, não digo integrada, inteira, porque integrada ainda acho eu ainda um pouco distante nisso, porque há um problema interno mesmo dentro da própria geografia de se ver de uma forma integrada, né? Então fica complicado, a gente vai brigar porque lá fora vejam a gente de forma integrada, se nós mesmos dentro não conseguimos nos articular de forma integrada. Então há uma necessidade muito grande de trabalhar isso. Nos dias de hoje, a gente está em 2011 para 2012 quase, uma questão de integração de quase toda quanto é área, estão surgindo, as áreas novas que estão surgindo, o que elas têm em comum? Elas são interfaces entre outras áreas. Então, as áreas novas são interfaces. A geografia já é uma interface. Então, hoje, a gente já tem a característica de integrar múltiplos conhecimentos que estão sendo exigidos. Por que não aproveitar? Nós temos a característica, nós não somos verticais. Hoje, o profissional do meio ambiente ele tem que ser um cara integrador. O profissional de tecnologia tem que ser um cara integrador. A geografia é uma área integradora diversificada. O cara de saúde é um cara integrador. Então, nós já temos as características que são, antigamente não, era mais complicado, que beneficiam esse profissional. O problema é a gente brigar por essa... Não sei se eu fui... Vai lá. Então, professor, a gente queria saber se tem alguma consideração final que você queira fazer e, de repente, talvez deixar algum recado também. Calma aí. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Então, professor, nós queremos saber se você tem alguma consideração final para falar sobre isso tudo que nós falamos aqui um pouco e dar um recado para as pessoas que estão vendo esse nosso blog que está começando agora, algum sentido. Então, lógico, vai parecer que eu estou puxando, né? Mas cada um puxa para o lado que quer, né? Quando eu comecei a estudar essa área de tecnológica, olha que eu comecei a estudar sensoriamento remoto no meu segundo grau, quando eu fiz o técnico em meteorologia, isso nos anos 70, eu já tinha aula de sensoriamento remoto. Lógico que eu aprendi a revelar foto. As imagens chegavam de forma analógica, eu revelava, olhava a imagem e depois interpretava. E por isso que eu estou começando agora com essa discussão de fotografia ser uma forma de atrair o professor. De lá para cá, uma coisa que era muito específica, atendimento a um conjunto muito reduzido de profissionais, de áreas de conhecimento, isso ampliou de uma forma assim, exponencial. A cada 5 anos você vê uma mudança muito grande nas áreas de conhecimentos que já estão sendo beneficiadas pelas geotecnologias. Final dos anos 70, nos anos 80, mais ou menos, Stanoff, que é um dos primeiros nomes nos estudos da área geotecnológica, ele colocou, eu lembro que eu li isso no livro dele e falei, nossa, ele está assim, sendo um Júlio Verne, né? Ele falava que em breve 95% dos dados que seriam veiculados seriam georreferenciados. E isso naquela época, estou falando de 30 anos atrás, a gente achou um exagero, porque o dado